mundo. E só para variar, a penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão teve polêmica com o VAR. O pênalti marcado na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense causou revolta dentro e fora das quatro linhas. Santos e Furacão empataram por 1-1 e o clima esquentou pra valer. Até Thiago Nunes e... Quem agradeceu esse resultado foi o Flamengo, que atropelou o Lanterna Avaí por 3-0 e se isolou na ponta da tabela com 39 pontos. Na noite chuvosa de Porto Alegre, o Missão do meu Inter derrotou o São Paulo do Denilson por 1-0 e vai embalado para a final da Copa do Brasil. No Serra Dourada, o Palmeiras voltou a vencer um jogo de virada. 2-1 para cima do Goiás, para a alegria do estreante Mano Menezes. No Rio, o Botafogo, em plena crise financeira, venceu o Atlético Mineiro, que somou a quarta derrota seguida na competição. Em Maceió, o CSA bateu a Chapecoense por 2-0 no jogo dos desesperados. Nos Estados Unidos, a seleção treina em Los Angeles e deve ter mudanças no time titular para o amistoso de amanhã contra o Peru. De volta ao Brasileirão, o chocolate da rodada aconteceu em Belo Horizonte. O Cruzeiro foi goleado pelo Grêmio por 4-1 e Rogério Ceni já ameaçou deixar o clube se nada mudar. E o Corinthians deixou escapar os 3 pontos contra o Ceará em Itaquera. A equipe de Fábio Carille vencia por 2-0, bobeou no segundo tempo com direito a gol olímpico nos acréscimos. E agora, hein, Ronaldão? Corinthians abre 2-0 no Ceará ainda no primeiro tempo, mas sofre um empate com um golaço olímpico de Leandro Carvalho para entrar na história. Eu diria que vale prêmio Puskás para ele? Puxa, eu acho que é um concorrente muito forte, cara, assim. Infelizmente ele pegou pro meu azar. Pegou, eu tentei voltar, ainda tive a infelicidade da bola dar na trave e me tirar completamente, mas... Iniciar com vitória sempre é bom. E a busca da melhora, ela precisa vir muitas vezes precedida de bons resultados. Essa vitória para mim tem uma importância a mais pelos funcionários. Os funcionários do Botafogo, essa semana, na quinta-feira, estava chovendo muito no treino. E o Átila, que é um dos nossos massagistas, um senhor com idade para ser meu pai, ele estava ali servindo água, ele estava ali atento e esses são indicativos que a gente tem condições de ir muito longe dentro da competição, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo. O Cruzeiro é goleado em casa do Grêmio e Rogério Ceni dispara. Para continuar, muita coisa tem que mudar. Eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho ação mesmo, cumprir o meu papel. Então, assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Com um gol de pênalti de Rafael Sobis, o Internacional venceu o São Paulo no Beira-Rio e entra embalado na decisão da próxima quarta-feira. O que eu falo é que o primeiro jogo é muito importante, mas ele não decide porque tem mais 90 minutos. Em jogo com polêmica no VAR e confusão entre os treinadores, Santos e Atlético Paranaense não passam de um empate na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Um partido que um solo equipo lo quiso jugar, outro não. Comemoro muito a atuação, comemoro muito o resultado. Acho que é um momento de valorizar que a gente está chegando numa etapa da temporada onde todos estão muito próximos em termos de comportamento. Já vou avisando que o nosso jogo aberto tá demais nessa segunda-feira. Já, polêmica com o VAR na Vila Belmiro. Por causa desse resultado, o Flamengo agora é líder isolado da Série A. Já, o empate com o gol olímpico do Ceará, do Leandro Carvalho, entre Corinthians e Ceará.
A primeira vitória de Mano Menezes, ele que estreou contra o Goiás, jogo duro, pegado e acabou conseguindo os 3 pontos fora de casa. E o meu Colorado que bateu o São Paulo, como eu disse aqui na sexta-feira, por 1-0, não é, Dedê? Já já a gente conversa. Seguinte, o pontapé inicial aqui no Jogo Aberto é com as eliminatórias da Euro 2020. Só para você entender, tem show do Harry Kane, gol do Cristiano Ronaldo e muito mais. Na França, a gafe da organização no duelo contra a Albânia. Simplesmente trocaram o hino do adversário e tocaram o de Andorra. A seleção visitante se recusou a jogar até que o erro fosse corrigido. E só após a execução do hino correto, enfim, a bola rolou em Saint-Denis. E a atual campeã mundial sobrou. Coman e Giroud marcaram no primeiro tempo. Depois do intervalo, Coman de novo e Koné também entraram na festa. Cicaleste descontou, mas ficou nisso. 4-1 França, líder do Grupo H. Em Gijón, a Espanha atropelou as Ilhas Faroe, chegou à 6ª vitória em 6 jogos e está muito perto da classificação para a Euro. O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo fez os 2 primeiros da Fúria. Depois, quem brilhou foi Paco Alcácer, que aproveitou as assistências de Thiago Alcântara e Gaiá para também balançar a rede 2 vezes. 4-0 Espanha, placar final na chave F. Passeio também da Inglaterra. Em Wembley, bobeada da Bulgária na saída de bola e Sterling deixou Harry Kane na boa 1-0. No segundo tempo, 3-0. De matador, a garçom Kane cruzou e Sterling deixou a vantagem ainda mais folgada. Para fechar a espetacular atuação, Harry Kane sofreu e converteu o pênalti, terceiro dele, e 4-0 para a Inglaterra, líder 100% no Grupo A. Já a Itália foi à Finlândia e saiu na frente com o Immobile, aproveitando o cruzamento de Chiesa. De pênalti, Pukki até igualou a parada. Mas depois do árbitro marcar pênalti, nesse lance em que a bola bateu no braço de Vaisanen, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho definiu a parada. 2-1 Itália, dona da chave J, com 6 triunfos em 6 jogos. Por fim, a seleção portuguesa visitou a Sérvia e começou em vantagem graças a William Carvalho. No segundo tempo, Gonzalo Guedes fez o segundo português. Milenkovic descontou de cabeça. Mas aí um tal de Cristiano Ronaldo recebeu de Bernardo Silva e mandou para a rede com muita categoria, 3-1. Mitrovic até tentou dar esperança aos sérvios, mas Bernardo Silva apareceu para definir de vez a vitória portuguesa, 4-2 para o vice-líder do Grupo B, atrás da Ucrânia. Pela semifinal do Brasileirão Feminino, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1 e abriu vantagem rumo à decisão. Flamengo do Rio, Corinthians de São Paulo, mas o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino foi no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. As cariocas mandantes da partida começaram melhor, com mais volume de jogo e com direito a balãozinho duplo da Ju Ferreira. Eram dos pés da meia que surgiam as melhores chances do rubro-negro. Mas aos poucos o timão foi se acertando e quase abriu o placar no jogo aéreo, nessa puxeta da zagueira Pardal. Milene costurou pelo meio e a bola sobrou para Vitória, que tocou por elevação para a Érica, que acertou um chutaço. O segundo tempo começou com o Corinthians no abafa, testando a goleira Kaká, que precisou usar as pernas para impedir o segundo gol do time paulista. Mas quando o timão estava melhor, quem fez o gol foram as cariocas. Rafaela tentou definir e a bola sobrou para Ana Carla empurrar para as redes. O jogo ficou equilibrado e os espaços foram aparecendo nos contra-ataques. Em um deles, após um cruzamento, Vitória encheu o pé e marcou o segundo do timão. Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! A vitória de 100 pulo, uma paulada no canto direito, pegou na veia! Flamengo 1, Corinthians 2.
Com o resultado, o Corinthians emplacou a 31ª vitória consecutiva. É o recorde absoluto na história do futebol feminino. Para o jogo da semana que vem, no Parque São Jorge, o Corinthians pode até empatar, que se classifica para a grande final da competição. É muito trabalho, né? Muito treino, é muita dedicação, a gente estudar todos os times, estudar o nosso próprio time, e o nosso elenco ele é muito qualificado. Futebol é futebol, não tem justificativa de time estar jogando vitórias a 31 jogos, 32 jogos. Futebol é futebol, é só trabalhar e quem sabe sair com a vitória. E na Série C do Campeonato Brasileiro, 3 times garantiram neste final de semana o acesso para a 2ª divisão. É festa que não acaba mais para as torcidas de Náutico, Sampaio Corrêa e Confiança. Parabéns! No Rio Grande do Sul, Paulinho colocou Ipiranga na frente do Confiança. O resultado levava a disputa para os pênaltis, já que o time sergipano havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar. Mas na reta final da partida, Vinícius Simon empatou a partida e garantiu a classificação do Confiança, que ficou com a vaga para a Série B do ano que vem, 1-1. É do Confiança! O adversário dos sergipanos na semifinal será o Sampaio Corrêa, que bateu o São José por 3-2 num jogo pra lá de movimentado. A partida de ida terminou sem gols. O time maranhense também garantiu o passaporte para a 2ª divisão. Ontem nos aflitos, jogo pra cardíaco. Vinícius Leite e Nicolas deixaram o Paysandu em situação confortável contra o Náutico. Mas o Timbu reagiu. Álvaro diminuiu o placar e aos 49 da etapa final, o árbitro Leandro Voaden marcou pênalti pra lá de polêmico nesse lance. Jean Carlos bateu e igualou o placar. A disputa então foi para a marca da Cal. Aí o goleiro Jefferson do Náutico brilhou e garantiu a vitória por 5-3. Festa da torcida da casa, que invadiu o campo para comemorar o acesso à Série B. Na semifinal, o Náutico pega Juventude ou Imperatriz, que duelam hoje. A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem ficar aqui e após um jogo para dar uma entrevista. O clima esquentou pesado no Cruzeiro, já vinha com o Rogério Ceni e goleada do Grêmio para cima do Cruzeiro. Já. Mas falando em Campeonato Brasileiro, a gente vai repercutir alguns jogos. O Vasco em São Januário perdeu para o Bahia por 2-0. O time está muito bem do Roger Machado. Fortaleza também em casa foi derrotado pelo Fluminense. O Botafogo, numa crise financeira danada, bateu a por 2-1. E o CSA ganhou em Chapecoense. Brasileirão, 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, São Januário, segundo tempo, e o Bahia fez 1-0 no Vasco depois da tentativa de Gilberto bloqueada pelo zagueiro. Na sobra, a saída de Fernando Miguel e Nino Paraíba não perdoou. Logo depois, lançamento para Gilberto e o vice-artilheiro do campeonato, Bonito, chegou aos 9 gols na competição, 2-0. O Bahia ocupa a 7ª posição na tabela e o Vasco é o 15º. A nossa competição, ela não muda para mim, eu tenho falado para vocês constantemente. A nossa competição é essa, de nós tomarmos pontos para sairmos da confusão e manter o time na primeira divisão para o ano que vem. Não tem outro trabalho que a criar expectativa, que nós vamos para a Libertadores, que agora vamos crescer, não. É um cenário positivo, né? Mas eu não gostaria de falar nada de como o campeonato vai acabar, porque se for bom ou não, só vai ter decidido na última rodada do ano. No Castelão, o Fluminense de Oswaldo de Oliveira acabou com uma sequência negativa diante do Fortaleza. Caio Henrique cruzou, Nenê ajeitou e João Pedro definiu 1-0. Resultado que dá ao tricolor carioca condições de deixar o Z4 em caso de nova vitória amanhã diante do Palmeiras no Allianz Parque. O Fortaleza caiu para a 13ª posição. Tirou aquela tensão, tirou o peso e depois do gol ainda passou a jogar melhor, com mais tranquilidade.
E isso é um alento muito grande para mim, me dá mais confiança ainda, porque eu sabia que havia um elo, um link que precisava ser ativado entre a parte mental e a parte técnica e tática. Eu acho que hoje o Fluminense conseguiu fazer isso e teve uma vitória merecida. No Newton Santos deu Botafogo para cima do Atlético Mineiro e tudo começou com um lance polêmico. Toque no braço de Igor Rabelo após a cobrança de falta de Gilson. Braulio da Silva Machado foi até o vídeo e não só marcou o pênalti, como também expulsou o zagueiro do Galo. Diego Souza se encarregou da cobrança e abriu a conta. Depois do intervalo, contra-ataque fulminante, lançamento de Valência e depois de cruzar todo o campo de ataque da entrada da área, Alex Santana ampliou a vantagem carioca. Nos acréscimos, a equipe mineira descontou com Di Santo, mas já era tarde demais, 2-1. O Galo é o 8º e o Botafogo o 10º, apesar dos problemas financeiros e dos salários atrasados. Eu não posso deixar de exaltar a atitude dos jogadores mais uma vez, o profissionalismo. Encontrei aqui no Botafogo um grupo de jogadores comprometidos, frontais, para debater e discutir suas posições. Essa vitória para mim tem uma importância a mais pelos funcionários. Os funcionários do Botafogo, essa semana, na quinta-feira, estava chovendo muito no treino. E o Átila, que é um dos nossos massagistas, um senhor com idade para ser meu pai, ele estava ali servindo água, ele estava ali atento e esses são indicativos que a gente tem condições de ir muito longe dentro da competição, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo. No Rei Pelé, não bastassem os 2 gols anulados pela arbitragem contra a Chapecoense e o CSA ainda desperdiçou esse pênalti de Maurício Ramos Reinaldo. A bomba de Alexandro parou em Tiepo e o centroavante não conseguiu pegar o rebote. A redenção de Alexandro veio ainda no primeiro tempo, após o escanteio de Jonathan Gomes, de cabeça, CSA 1-0. Após o intervalo, bola na mão de Alan Costa e outro pênalti marcado, mas para a Chape, Everaldo bateu e Jordi foi buscar. A situação do time catarinense, que já era difícil, ficou ainda mais complicada com as expulsões de Márcio Araújo e Gum. Com 2 a mais em campo, para completar a festa alagoana, numa jogada em que a Chape reclamou de impedimento, Ricardo Bueno ficou com a bola e depois de balançar na frente do zagueiro, rolou para Jonathan Gomes definir. 2-0, com o resultado, o CSA ultrapassou a Chapecoense, mas as duas equipes seguem no Z4. Mas esse tipo de erro é inadmissível, senão não justifica investimento. Não é possível que no ano passado a gente é prejudicado da forma como foi, sem o VAR, ou porque não havia o VAR. E esse ano, por causa do VAR, a gente é prejudicado. Tem que chegar num consenso. Já as reclamações do VAR na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho a gente fala da vitória do Inter para cima do São Paulo na Série A. Mas o tricolor paulista deu o troco no Sub-20 no Campeonato Brasileiro e bateu o Colorado por 2-0. O São Paulo tomou conta do jogo. A bola ficou muito tempo com os donos da casa. Um domínio que, na prática, não resultou em gols. O Internacional se defendeu bem e obrigou o adversário a chutar de longe. Mas a pontaria não ajudou. Na primeira trave, passou batido. Foram muitas tentativas que não deram certo. No final do primeiro tempo, o Inter mostrou as garras. Na bola, passou! Os gaúchos cresceram na partida e incomodaram mais. O forte calor obrigou a realização de uma parada técnica de 10 minutos. Não é fácil, a gente vem lá do sul de uma temperatura bem baixa, com chuva, e aí você vem aqui e tem essa mudança bem rápida em relação à temperatura. O jogo mudou de panorama e o São Paulo saiu na frente com a velocidade do Vitinho. São Paulo! Kevin! Com a vantagem, o segundo não demorou. Maia, com habilidade, deixou o seu. Maia!
Com essa vitória, o São Paulo consolidou a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20 e deu um passo importante para garantir o seu lugar na próxima fase. Estamos trabalhando para isso, né? Para conquistar a classificação e, se Deus quiser, subir mais posição aí, continuar trabalhando firme. Vamos em busca do resultado no próximo jogo. Se Deus quiser, vamos sair vitorioso. Na raça, na disposição e, claro, no talento. Após uma batalha de quase 5 horas, Rafael Nadal conquistou o US Open. Depois de vencer os 2 primeiros sets, o espanhol viu o russo Daniil Medvedev igualar a partida. Mas na quinta e decisiva parcial, prevaleceu a experiência do tenista de 33 anos. 6-4 Nadal, campeão do torneio pela 4ª vez. Na chave feminina, surpresa, a canadense Bianca Andreescu, de apenas 19 anos, bateu a norte-americana Serena Williams por 2-0, parciais de 6-3 e 7-5. Foi o primeiro título dela em um Grand Slam. Deu empate no jogo de ida entre Ferroviária e Kinderman pela semifinal do Brasileirão Feminino. Carol abriu a conta para o time de Santa Catarina, mas também de cabeça Taiciane igualou o placar nos acréscimos da partida. 1-1 em Araraquara e tudo indefinido para o jogo da volta. Quem passar pega Corinthians ou Flamengo na decisão. A seleção brasileira de futebol está em Los Angeles, onde enfrenta o Peru na madrugada de terça para quarta-feira, à meia-noite, horário de Brasília. Será a reedição da final da Copa América vencida pelo Brasil, que na última sexta-feira empatou com a Colômbia por 2-2. Acho que todo jogo que você veste a camisa da seleção brasileira, você está sendo observado, né? Você está sendo testado. Eu acho que a continuidade é importante, né? Você está vindo, sendo convocado. Você tem a oportunidade, independente de ser um amistoso ou ser uma final de Copa do Mundo. Eu acho que você tem que fazer o seu papel bem feito, você tem que procurar representar bem a camisa da seleção e agregar. Já a seleção olímpica entra em campo hoje à noite diante do Chile no Pacaembu. O técnico André Jardini leva a campo o mesmo time que venceu a Colômbia na quinta-feira, com Pedrinho, Paulinho, Antony e Matheus Cunha no quarteto ofensivo. Festa para Maradona, apresentado como novo técnico do Gimnasia La Plata. Os gritos de 25 mil pessoas fizeram o maior ídolo do futebol argentino ir às lágrimas. A missão dele não será fácil. A equipe está na lanterna da primeira divisão do Campeonato Nacional. Ê, Maradona, e daqui a pouquinho... É ele mesmo, viu, gente? Tomara que seja melhor, porque agora tá difícil de entender. O que é fácil de entender é a liderança isolada do Flamengo na Série A. Daqui a pouquinho tudo isso e a rodada completa. Bom, prepare-se para conhecer uma novidade espetacular da Brasilux e que vai deixar o seu acabamento com um toque refinado